Olá, hoje o assunto do mundo político é a pandemia de Covid-19 no Brasil. O país discute a flexibilização de regras com o avanço do processo de vacinação e com a redução do número de casos. Já é o momento para se pensar na volta ao normal? O Brasil chegou recentemente à triste marca dos 600 mil mortos pelo coronavírus desde o início da crise sanitária. Sobre a pandemia, eu vou conversar com o médico sanitarista Adriano Massuda. Ele é médico infectologista e professor da FGV-EASP, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Adriano, obrigado pela presença conosco no Mundo Político. Bem-vindo. Boa tarde, Heitor. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme voltar aqui. Já tivemos há cerca de... Agora não me recordo o período, mas na época a gente tinha 200 mil mortos, nós ultrapassamos 600 mil mortos. Então, algo a se lamentar bastante que o nosso país chegou nessa triste marca, só atrás dos Estados Unidos, em número absoluto de mortes. Poderia ter sido diferente, a gente poderia ter tido um número muito menor de mortos. E, enfim, vamos discutir sobre isso e vamos discutir sobre as perspectivas futuras. Pois é, Adriano, se não houver nenhuma sinalização em contrário aí da OMS, no próximo dia 31 de outubro a gente vai completar 600 dias de pandemia de Covid-19 no mundo. Eu queria começar então com uma visão panorâmica sua sobre o caso do Brasil, como médico sanitarista que você é. E você até já adiantou um pouco que poderia ser muito diferente. Em que condições que o Brasil chega nesse marco temporal, aí, quase 600 dias de pandemia? Bom, a pandemia ela acabou provocando uma série de consequências, além dos 600 mil mortos que a gente infelizmente contabilizou. A pandemia acabou enfraquecendo ainda mais o sistema de saúde brasileiro. Nosso sistema já tinha dificuldades bastante grandes, essas dificuldades foram se agravando até no período anterior à pandemia. É importante registrar que desde 2016 a gente está sob um regime de austeridade fiscal que tem promovido um desfinanciamento da saúde, agravando então problemas estruturais que o sistema de saúde brasileiro já tinha, mas que pioraram. Então a gente chegou na pandemia com um SUS enfraquecido, a gente ainda não saiu da pandemia, os números reduziram, uma importante redução, mas ainda não acabou. A gente tem aí 500, 400 mortos por dia, então um número bastante importante ainda. A gente só pode considerar que a epidemia está controlada quando a gente tiver com um número abaixo de 100 mortos por dia no país. Aí a gente já tem algum grau de controle, já no caminho de reduzir, chegar a zero o número de mortos pela pandemia. Então, a gente teve um enfraquecimento do sistema de saúde. Ao mesmo tempo, a gente teve um crescimento em escala das desigualdades do nosso país. Você vê que hoje a gente contabiliza aí já mais de 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. A gente vê isso no cenário urbano, cidades cada vez mais com pessoas, com famílias nas ruas, com crianças nas ruas, pedindo dinheiro no sinal, na frente dos supermercados. Então, a situação social brasileira, ela se deteriorou muito após a pandemia. E ela vem se deteriorando. Então, desde 2016, piora do sistema de saúde, piora da situação social. Isso tudo cria um quadro sanitário extremamente complexo para o futuro. Então, nós vamos ter que pensar aí o cenário futuro como recupera o sistema de saúde brasileiro, e o sistema de saúde brasileiro, apesar das suas fragilidades, apesar das dificuldades, a gente tem aqui no Brasil um SUS. O SUS ele é universal, ele é integral, ele oferece da vacina ao transplante. Por meio do SUS, a gente conseguiu ter avanços substantivos nas condições de saúde da população brasileira, de 1990 a 2015. Nesse período,
A mortalidade infantil no Brasil reduziu de 50 por mil para 12 por mil. Então, a gente teve um progresso substantivo em vários indicadores de saúde por conta do sistema de saúde brasileiro. Mas, como eu disse, né, esse sistema vem sendo enfraquecido nos últimos anos. Então, a gente vai ter que ter um conjunto de ações para fortalecer o sistema de saúde, ao mesmo tempo que vamos ter que cuidar da situação social do país. Quanto mais a gente tiver populações em situação de extrema pobreza, isso é um fator gerador de doenças, né? Então, a gente pode ter retorno de outras doenças que a gente conseguiu controlar, doenças infecto-contagiosas, transmissíveis. Então, por um lado, a gente vai ter que cuidar do sistema de saúde, por outro, vai ter que cuidar do Brasil, da população brasileira. Então, esse é um pouco, né, a análise que a gente faz. E a gente chegou nessa situação em função, né, de políticas equivocadas, já desde 2016, enfraquecendo o sistema de saúde, e depois, no governo Bolsonaro, né, um desastre total na coordenação do Ministério da Saúde, troca de 4 ministros, esse atual ministro que está não governa nada, né, você vê dentro da equipe dele disputas que, né, a gente vê pela imprensa, de troca de mensagens entre a secretária com o chefe de gabinete. Então, e o Ministério da Saúde tem um papel fundamental na coordenação do sistema de saúde brasileiro. O Brasil tem um sistema descentralizado para o nível municipal. Quem presta as ações de saúde são as prefeituras, são as secretarias municipais de saúde, com coordenação das secretarias estaduais. Mas o Ministério da Saúde tem um papel fundamental no enfrentamento de emergência de saúde pública, de fazer a coordenação desse sistema que é descentralizado. E o que a gente viu, então, foi esse desgoverno completo, né, do governo federal, mas também do Ministério da Saúde, e então a gente chega, né, nessa situação de um número, né, colossal de mortos, a grande maioria mortes que poderiam ter sido evitadas se o país tivesse adotado, no início, as ações necessárias para fazer o controle da transmissão da doença, se tivesse agilizado o processo de vacinação, de compra de vacinas. A gente demorou para comprar vacina, aí agora, né, a gente começa a ter os efeitos da vacinação. A redução de casos graves e de mortos é muito em função do efeito da vacinação. Pois é, então, Adriano, se tudo isso tivesse feito com um planejamento anterior, com tempo adequado, né, a gente conseguiria ter um resultado muito melhor do que a gente obteve atualmente. Você falou aí sobre a questão da vacina, né, que é uma das principais esperanças para a gente superar esse momento de pandemia. A gente tem os dados aí do dia 12 de outubro, né, do consórcio de veículos de imprensa, apontando em mais de 70% da população com pelo menos uma dose, isso aí quase 150 milhões de pessoas, portanto, e mais de 46% totalmente imunizados, né, quase 100 milhões de pessoas. Eu lembro que a gente demorou um pouco a começar, né, a vacinação aqui, como você já mencionou na resposta anterior, e por muito tempo esses dados ficaram ali patinando, né, em patamares muito baixos. Hoje a gente tem visto o governo federal comemorar em seus canais oficiais que o Brasil é um dos países que mais vacinam. O governo Bolsonaro tem essa razão de comemorar nesse momento? Bom, esse alcance que a gente conseguiu da vacinação é graças ao sistema de saúde brasileiro. É graças à pressão que os governadores fizeram sobre o governo federal. Se dependesse do governo Bolsonaro, é possível que nem tivesse vacina, né? Você vê, nem o presidente se vacinou ainda, né? Então, é o exemplo que ele dá para a população. Então, acho que todo mundo tem que comemorar que a gente está conseguindo alcançar esses índices de vacinação graças ao SUS, né? Graças aos 5.570 municípios brasileiros, né, que fazem a vacina chegar no braço das pessoas, do cidadão, da cidadã brasileira. A gente não tem problema de falta de vacina aqui, né? Ou melhor, a vacina que chega é usada, não tem problema de sobra de vacina, como tem em outros países, Estados Unidos, Canadá, em que a população não procura o serviço de saúde para vacinar.
Aqui no Brasil, a população sabe da importância da vacina, apesar do Bolsonaro, apesar dos bolsonaristas, apesar de toda a campanha sórdida que se fazem, que muitos fazem contra a vacinação. Então, no Brasil, isso não pegou, porque a população sabe, a gente tem, né, décadas, a tradição é centenária, né, no Brasil de ter campanhas de vacinação que conseguiram fazer com que a gente, né, tivesse alcançado o controle de várias doenças imunopreveníveis. Então, o governo Bolsonaro pode até comemorar, mas isso não é o efeito da ação dele, ao contrário, eles só atrapalharam um processo que poderia ter sido mais célere, e sendo mais célere, a gente teria prevenido um número de milhares de mortes que aconteceram. Hoje inclusive, né, nós estamos conversando aqui no dia 13 de outubro, né, temos uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro à Rádio Jovem Pan dizendo que não vai mais se vacinar, que ele seria o último brasileiro a ser vacinado, mas que agora ele não pretende mais se vacinar, porque, segundo ele já tem anticorpos suficientes pelo fato de já ter tido a Covid-19. Como é que esse raciocínio, essa leitura chega para o cidadão médio ali, para as pessoas que ainda estão inseguras com relação à vacinação, se vão ou não se vacinar, Adriano? Acho que a primeira leitura que o cidadão médio deve fazer é que não dá para eleger mais gente tipo Bolsonaro que governa sem ter base na ciência. Olha o estrago que fez ter um governo desse, o estrago que o país está enfrentando, ter um presidente com esse grau de ignorância. Isso é um ignorante. Todas as evidências mostram que, apesar das pessoas terem algum grau de imunidade após ter tido a doença, o grau de imunidade provocado pela vacina é muito superior. Então, em todos os países do mundo, todos os líderes mundiais, hoje, nós estamos conversando aqui, nós estamos na metade do mês de outubro de 2021. Como você falou, quase 600 dias já de pandemia. Você tem um líder de uma nação de 220 milhões de habitantes, que morreram 600 mil pessoas por causa dessa doença. Com esse papo, isso é intolerável. Isso é intolerável. Então, o cidadão médio tem que aprender que não dá para eleger gente assim. Não dá para eleger gente assim, porque o estrago que se faz é grande demais. O nosso país não suporta mais um governo que tem um líder com essa cabeça, que não pensa nas pessoas, que não pensa na ciência, né? Que a finalidade dele é só pensar na próxima eleição, ou em salvar os filhos dos processos, né, inúmeros que estão correndo. Então, acho que o cidadão médio tem que começar a pensar isso. A saúde pública brasileira depende de política, depende de políticos. Se a gente não tiver um Congresso Nacional com gente que defenda o SUS, que defenda o povo brasileiro, que defenda os interesses da maioria da população brasileira, né, a gente vai continuar tendo líderes, né, que dão as costas para o povo, e acho que Bolsonaro é o maior exemplo, né, dessa antipolítica, né, que o país, lamentavelmente, viveu aí um processo, né, de uma crise política tão grande que resultou num presidente que não usa a ciência para governar. Adriano, ainda sobre vacina, eu queria sua análise também, como médico, sobre essa questão da terceira dose ou dose de reforço, né? Algo que já vem sendo praticado em diversos países, inclusive aqui no Brasil, onde o Ministério da Saúde recomenda essa ação para os idosos e para as pessoas que têm aí problemas, né, são os imunossuprimidos. Contudo, a gente tem visto, né, apelos por parte da OMS para que, em vez de terceira dose, os países doem ou forneçam doses para lugares do mundo onde essa vacina tem faltado. Do ponto de vista sanitário e também social, o que te pareceria uma forma mais eficiente de gerir essa questão? Nós tivemos no mês passado, por exemplo, um estudo da revista Lancet indicando que seria talvez mais vantajoso imunizar os não vacinados do que apostar fichas aí em uma terceira dose, principalmente na população geral, né? Não, acho que tem que fazer as duas coisas. A gente está lidando com uma pandemia. A pandemia é uma doença que está disseminada no mundo todo. Então, se eu tiver um país completamente imunizado e um outro país não imunizado,
e a epidemia se desenvolvendo, a chance de ter uma variante que é capaz de reinfectar mesmo a população vacinada é muito grande. Então, pandemias precisam de um esforço global para vacinar toda a população. Então, é fundamental ter esse esforço, né, deve ser coordenado pelas organizações internacionais, a Organização Mundial de Saúde, mesmo o Banco Mundial, porque tem um impacto, o tamanho do impacto econômico de uma pandemia, né? Então, é preciso que, além de preocupar com a saúde, também se preocupe com a economia dos países. Essa é uma coisa. Então, é preciso a gente, né, ter isso em mente e os países que têm condição de auxiliar os demais devem ter essa ação pensando na solidariedade, mas também pensando no seu próprio benefício, porque se não controlar, né, vai, de alguma maneira, ser atingido no futuro. Agora, olhando para a terceira dose, a gente tem, né, grupos, como você colocou bem, população idosa, doentes crônicos, que também precisam de uma terceira dose, porque também são mais suscetíveis a desenvolverem formas graves da doença, mesmo após a segunda dose. Então, para esses grupos, é fundamental você ter a terceira dose. Então, tem que fazer esses dois movimentos. Você tem que cobrir nações ainda não cobertas pela vacinação e cobrir grupos populacionais mais vulneráveis. E aí, aqui no Brasil, também é importante levantar um outro aspecto, que os grupos vulneráveis aqui no Brasil não é só idoso, população idosa e população com doenças crônicas. Aqui no Brasil, a gente também tem uma questão social importante. A gente já demonstrou em vários estudos, publicamos também um artigo na revista Lancet demonstrando isso, que o curso da pandemia no Brasil foi determinado pelas desigualdades socioeconômicas. As regiões com maior condição de com maior precariedade, com a população, né, mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico, foram as mais afetadas, as mais atingidas. Então, pensar num reforço vacinal para essas populações também é algo que deve ser estudado e deve ser considerado. Adriano, eu até trago aqui um testemunho, né, de algo que eu já ouvi pelas ruas também, as pessoas preocupadas de que terceira dose é porque 2 doses ou a dose única estariam falhando. Não é esse o caso, né? Porque existe inclusive essa preocupação lá na Sociedade Espanhola de Imunologia, também numa entrevista ao jornal El País, o Marcos Lopes, dizendo essa preocupação dele, de que as pessoas estejam interpretando que terceira dose, dose de reforço, seja para suprir um problema, uma falha da vacina em suas doses anteriores. Não há essa perda de eficácia pelo que tem sido observado nos estudos, não é isso? Veja, o que acontece é que o vírus ele se transforma, ele sofre mutações. Então, você precisa estar fazendo novas doses para alcançar essas novas cepas. Isso acontece, por exemplo, com a influenza. Todo ano, né, a gente tem uma vacina nova para a influenza. Você pode considerar até como se fosse um reforço da vacina que você fez no ano anterior. Então, para o coronavírus, provavelmente vai acontecer isso. Todo ano, nós vamos ter que tomar uma dose adicional para cobrir as novas cepas de vírus que estão circulando. Então, isso não é problema da vacina, né? A vacina demonstrou uma alta potência, você veja só os números, né? E os países que conseguem aumentar a cobertura vacinal têm uma redução de casos graves e óbitos. Não necessariamente diminui o número de casos, porque o vírus pode continuar circulando se você tiver a população em trânsito, se movimentando, com o vírus presente, as pessoas podem se contaminar e desenvolver, então, formas menos graves, mas o vírus continua circulando e, em continuando circulando, ele pode sofrer mutações e aí a necessidade da gente fazer novas reforços vacinais para cobrir essas novas cepas. Adriano, com relação a essa melhora dos indicadores da pandemia, ela nos faz imaginar, né, acho que na cabeça de todo mundo, um momento no qual muitos estão ávidos, inclusive, porque a gente chega a um retorno a uma normalidade, se é que a gente pode chamar de normalidade, ou pelo menos ao mundo que a gente tinha antes da circulação do vírus SARS-CoV-2, que é o causador da Covid.
Qual que é a sua leitura sobre essas reais possibilidades que temos aí dessa retomada? E a gente está criando, de fato, essas condições para esse retorno aí das atividades aí de uma forma mais geral? Veja, Heitor, a gente vai encontrar um mundo muito diferente do mundo anterior à pandemia, né? Acho que pandemias não é algo novo na história da humanidade, né? A humanidade já enfrentou várias e ela sempre sai diferente. Então, você tem aí avanços tecnológicos que acontecem, após, por exemplo, a maior pandemia que a gente já registrou na história, que foi a pandemia provocada pela influenza em 1918, a gripe espanhola, conhecida como gripe espanhola. Você teve aí um desenvolvimento da ciência biomédica fantástico. Você teve, né, a constituição de laboratórios de saúde pública, desenvolvimento de novas vacinas, medicamentos, enfim, em função do ganho de conhecimento que se produziu após o enfrentamento, a luta contra a pandemia, né? Então, os sistemas de saúde no mundo vão ser diferentes, vão precisar reforçar a sua capacidade de identificar emergências de saúde pública. Agora a gente tem sistemas de informação muito potentes, né, para fazer identificação de casos, rastreamento de contatos. Isso vai ser fundamental para fazer controle de novas doenças transmissíveis, e a gente pode esperar que vão haver outras no futuro. Então, os sistemas de saúde, de maneira geral, vão precisar ser fortalecidos. No caso do Brasil, né, a gente sai com um número, assim, com uma situação muito complexa. A gente já falou da questão social, da questão econômica, mas a gente pode entrar também um pouco na questão de saúde. A gente também tem feito alguns estudos vendo o que o sistema de saúde deixou de fazer no ano de 2020 e que continua em 2021 deixando de fazer. A rede básica brasileira, que é onde estão as unidades básicas de saúde, elas, em 2020, diminuíram muito a produção. E qual que é a consequência disso? Você deixa de fazer diagnóstico precoce de doenças e fazer o tratamento no tempo certo. Então, pessoas com hipertensão, diabetes, diferentes tipos de câncer, tem ou um diagnóstico retardado do problema, e aí, né, você tem que lidar com a sequela de uma doença mais grave, ou deixaram de fazer o tratamento e também se evolui para um quadro mais grave. A atenção básica voltou a atuar, mas com foco na vacinação. Então, grande parte do sucesso que a gente tem com a vacinação se deve à atenção básica brasileira, as equipes de saúde da família, mas elas ainda não voltaram a fazer as demais atividades que são essenciais. Então, a gente vai ter aí, né, para o futuro, no curto prazo já, os efeitos das ações que deixaram de ser realizadas em função da pandemia. Eu falei da atenção básica, mas se a gente olhar para a atenção hospitalar, a gente também teve uma redução muito grande do número de cirurgias eletivas, cirurgias de baixa complexidade, média complexidade, mas que precisam ser feitas para tratar um determinado problema de saúde. Então, há aí uma carga de doenças, né, ou de necessidade de saúde que não foi devidamente tratada. E aí, mais uma vez, né, num país com enormes desigualdades, esse tipo de problema se concentra na população mais pobre. Então, olhar para essa população, cuidar dessa população, reforçar o sistema de saúde para tratar essa população é algo que vai ser fundamental. E para isso vai precisar de orçamento. Vai precisar de orçamento do governo federal para o sistema de saúde brasileiro. E isso não tem. Já em 2021, o orçamento do Ministério da Saúde é bastante inferior a 2020 e o que está se discutindo para o ano 2022 também está muito além das necessidades, muito aquém das necessidades. Então, é algo, né, que para o futuro, essa situação, se por um lado, né, a pandemia nos demonstra, a gente precisa reforçar o sistema de saúde,
essa experiência mundial, a gente vê o Brasil caminhando para o lado oposto com o governo que tem. Entendi. Então, a gente precisa ter uma mudança de direção de governo para poder fortalecer o sistema de saúde brasileiro e, assim, enfrentar esse cenário bastante complexo que a gente vai ter pela frente. Ô Adriano, caminhando já para o finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria abordar contigo também a questão da CPI da pandemia lá no Senado. Você tem acompanhado, né, os trabalhos e você vislumbra resultados, desdobramentos aí concretos desse trabalho de investigação feito pelos senadores? Qual que é a sua análise sobre o que está acontecendo lá? Eu acho que a CPI ela já traz um produto extremamente importante que foi revelar, né, não só a situação de uma descoordenação do Ministério da Saúde. Isso a gente via, né, que tinha uma descoordenação, troca de ministros, desconstrução de áreas técnicas, né, muitas mudanças foram realizadas no Ministério da Saúde. Isso a gente já sabia, não precisava da CPI para revelar. O que a CPI revelou foi além disso, foi que vários esquemas de corrupção foram realizados dentro desse processo, né? Então, é gente que buscou ganhar lucro, né, enquanto o país, né, vivia essa catástrofe humanitária, né? Então, a CPI botou luz nesses diferentes esquemas que aconteceram no Ministério da Saúde. E revelou que as pessoas que estavam lá não era para coordenar o sistema de saúde, não era para cuidar do povo, não era para cuidar do SUS, né? Era para fazer outra coisa, era para, enfim. Então, acho que só ter colocado luz nisso, né, já é um feito bastante importante, que a gente tem que reconhecer o trabalho dos senadores. Agora é preciso que os órgãos responsáveis peguem um relatório da CPI e responsabilizem os responsáveis. Uma tragédia como essa não pode ficar impune. O Brasil não pode deixar isso passar em branco. Se estima que dos 600 mil mortos, 400 mil mortos 400 mil vidas poderiam ter sido salvas, se as medidas adequadas tivessem sido adotadas. Então, os responsáveis por tudo isso, por não coordenação, mas também por promover desvio de recursos, né, devem ser responsabilizados. É isso que a gente espera. Tá bem, Adriano. Muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite de participar aqui no Mundo Político, falando sobre esse assunto tão difícil, a pandemia de Covid-19. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, espero que na próxima conversa a gente já esteja com uma situação bastante controlada da pandemia, não como a gente teve aí da última vez, um número de 400 mil mortes a mais no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição. Obrigado, Adriano. Eu conversei, portanto, com o médico sanitarista Adriano Massuda. O nosso assunto aqui foi a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil. Nós falamos sobre o processo de vacinação, as medidas de flexibilização e sobre as ações dos governos para o controle do coronavírus. E também um pouco aí sobre a CPI da pandemia no Senado. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição.